Fala galera, vídeo de hoje, review da minha bike de estrada. Essa aqui é uma Sense Criterium Factory, é uma bike de alumínio com grupo 105. Eu estou usando ela tem 3 meses e nesse vídeo eu vou contar para vocês o que eu já mexi nessa bicicleta e o que eu estou achando do modelo. Já estou aqui, inclusive, com as peças que eu mudei nela para mostrar para vocês e comentar. Mas vamos começar falando pelo grupo. Esse aqui é um grupo Shimano 105 Série 7000. A minha bike de estrada anterior estava equipada com um Tiagra, que era mais antigo. Eu não lembro agora a numeração dele, acho que era 5400 ou 5300, por aí. E a diferença, começando aqui pela STI, é que como ela está um pouquinho para fora, o guidão um pouquinho para fora, às vezes acontecia de eu querer trocar de velocidade e frear. Mas isso já me ajustei, isso é uma questão de ajuste mesmo, de estar acostumado com a ergonomia do grupo anterior e esse do grupo, né, mais novo. Então essa angulação me atrapalhou um pouquinho, mas enfim. O que eu achei fantástico é a troca de velocidade, ela é muito mais rápida e muito mais precisa em relação ao Tiagra. Isso fez muita diferença na prática. Você dá um toquinho, ela troca muito rápido. Uma coisa que me deixou um pouco decepcionado é as rodanas do cage, né? As rodanas da polia do cage, elas não têm rolamento. Então isso é uma coisa que possivelmente a hora que chegar, que desgastar e eu precisar trocar, eu vou colocar uma rodana de Ultegra, Dura-Ace, né? Porque eu acho que não é questão de ganhar desempenho, ganhar velocidade, é questão de ter uma pedalada mais macia, na minha opinião. Depois, com relação ao quadro, esse quadro aqui, ele tem um reach menor do que o meu anterior e tem um stack mais baixo do que a minha anterior. Então o que aconteceu? Eu precisei colocar um avanço mais longo do que a minha bike anterior, né? E também um pouquinho mais alto do que a relação à minha bike anterior. Eu fiz uma troca de avanço. Eu vou te explicar isso mais para frente para vocês. Uma coisa que eu achei bem legal, o movimento central dela é mais baixo em relação ao chão, ao piso. Ela é toda mais baixa, né? Então, isso fez diferença na prática, porque eu consigo colocar o pé no chão, né, sem precisar sair da bike. Eu consigo encostar a ponta do pé com mais facilidade do que na bike anterior. Isso é bacana porque parou no sinal, aconteceu alguma coisa, desclipou, pum, encostou o pé. Então, é bem legal. Facilita muito a vida no dia a dia. Pneus, ela está equipada com 700 por 28 e aí eu acho que é das grandes diferenças dessa bicicleta em relação à minha anterior principalmente, que era que veio com 700 por 23, aí depois eu troquei para 700 por 25 e essa aqui 700 por 28. O que acontece? 700 por 28 é um pneu que tem mais contato com o chão, então você tem mais aderência e isso já faz muita diferença em curvas, né? Curvas de descida e também na frenagem, porque você tem com mais aderência no chão, você consegue frear melhor, você tem mais controle da bicicleta. E isso é sensível. Você pode falar, pô João, são só 3 milímetros a mais que o 700 por 25, mas a diferença na marca do pneu no chão é muito grande na prática. Então, anota aí. Depois, um ponto talvez um pouco baixo essa roda é uma roda de alumínio com perfil de 38 milímetros. Então, assim, é uma roda pesada. Eu não cheguei a pesar as rodas, mas pesquisando na web eu descobri, não sei se a informação está certa, que o par pesa 1,9 kg. Então é uma roda pesada. Ela tem um bom perfil aerodinâmico, nada demais, mas ela é pesadinha. Então esse pode ser um ponto que você vai querer fazer um upgrade se tiver uma bicicleta dessa. Então, chegando aqui ao momento selim, esse aqui é o selim original dela, é um selim modelo Asphalt, é um selim da Seller Royal e ela está com um canote
o canote original dela, que é um canote Sentec RS1. Esse conjunto selim canote, ele pesa 662 gramas. Eu coloquei lá o meu selim Anja, da Bontrager, com um canote cota em carbono. E aí eu economizei 100 gramas. Não fez diferença nenhuma na prática 100 gramas, né, galera? Mas o fato do canote de carbono flertir um pouco, né? Ele milimetricamente ele dá uma balançadinha, isso aumenta muito, muito o conforto ao pedalar. Depois, avanço. Eu troquei o avanço, porque esse avanço aqui é um avanço de 10 graus, ou seja, ele fica muito para baixo, fica muito para cima para mim. Então eu coloquei um avanço de 6 graus e aí eu coloquei o avanço para cima. Como eu falei para vocês no início, ela tem uma geometria diferente da minha bike anterior. Então, 6 graus para cima num avanço de 100. A minha bike anterior estava com um avanço de 90. Esse avanço aqui é 110, né? Se eu não me engano é isso. 110, está escrito aqui. 110 com menos 10. Então, só que acontece o seguinte, imagina um ponteiro de um relógio, né? O 110 está aqui em cima. Aí se você colocar ele aqui para baixo, 110 para baixo. Aí eu quero colocar um 6, um 100 com 6 graus. Se for 110 ele vai ficar mais longo, então você encurta um pouquinho, né? E aí ficou perfeito para o meu bike fit, inclusive, que eu fiz um bike fit nessa bike, né? Eu troquei o avanço, esse avanço aqui é carbono. E ele pesa 122 gramas e esse avanço aqui original pesa 168 gramas, então uma economia de 46. Mas mais uma vez, a diferença de peso, na minha opinião, não fez tanta diferença, fez na diferença de conforto, porque o avanço de carbono também dá uma flertida. Depois eu vou querer provavelmente trocar o guidão dela, botar um guidão de carbono, mas por enquanto ela está com um guidão original, né? E ele é alumínio e, como eu falei, ele é flare, né? Ele é um pouquinho aberto aqui assim, isso fez diferença na minha pegada do STI, né? O garfo da bicicleta é em carbono, isso é muito legal. O freio é hidráulico, na minha opinião é sensacional, porque ele trabalha muito bem casado com esse pneu 700/28, isso na prática faz uma diferença sensacional. Melhorou muito o controle. Pra vocês terem uma ideia, quem já me acompanha no canal sabe que eu pedalo muito nas montanhas. E encarar uma descida de montanha com chuva torrencial, com freio de aro, é angustiante, dá agonia. Porque você aperta o freio, a bike demora muito a frear. A impressão que dá é que até anda mais, é agoniante. Então assim, o freio a disco hidráulico, você não passa esse tipo de problema. Eu já peguei chuva torrencial com essa bicicleta e, enfim, o freio funciona como um freio de mountain bike. É um freio a disco fantástico, funciona muito bem, responde bem na chuva, é super tranquilo, super seguro. Então é um ponto bastante alto dessa bicicleta. Com relação ao quadro de alumínio, ele realmente é um quadro de alumínio mais rígido, né, do que a minha de carbono. Rígido que eu digo, talvez nos pontos que ele poderia ser flexível, ele é muito rígido, né? Então isso faz diferença, a bicicleta é uma bicicleta mais dura. Mas em contrapartida, ela é uma bicicleta um pouco menor que a minha anterior. Ela tem um entre-eixos menor, então ela é uma bicicleta também bastante ágil. O entre-eixo, como é menorzinho, facilita a curva também, né? Eu fiz talvez um downgrade, né, por conta de estar com um quadro de carbono e partir para um quadro de alumínio. Mas na minha opinião eu fiz um upgrade de freio e de grupo. E eu acho que em termos de conforto, como ela está com um canote de carbono, um avanço de carbono, depois eu quero trocar o guidão também, a bicicleta vai ficar bastante confortável. É fato que a minha bicicleta anterior pesava 8 kg e essa aqui pesa 10 kg. Se bem que agora com essas 146 gramas a menos, né? Mas por grande, acho que acredito, esse peso por conta das rodas. Tirando, né, diminuindo peso nas rodas, você vai ganhar muito em rolagem. E aí acaba que um pezinho a mais não vai fazer tanta diferença assim. Mas no mais, estou gostando muito da bicicleta, ela é muito ágil, ela responde muito bem. Eu andei já no plano, eu já andei na PCC lá do centro,
PCC Porto, né? E aí andei um bocado no plano, já andei muito na subida aqui da Vista Chinesa, já fiz, ou seja, plano e montanha, já peguei chuva, já fiz, pedalei já um bocado. Talvez menos do que eu gostaria, mas deu para sentir bem como é que é o modelo e eu estou bastante satisfeito com essa bicicleta. Naturalmente que uma toda em carbono seria bem bacana, mas eu ponderei bastante questão de custo-benefício do que você vê hoje de bicicleta full carbon no mercado e com bicicletas bem equipadas com quadro de alumínio bacana, e eu achei que em termos de desempenho, aos 44 anos de idade, eu não perder tanta coisa assim. O que eu tenho para aprimorar vai ser muito mais em função de preparo físico e perder peso do que ficar extraindo, né, isso tudo do equipamento, né? Se eu fosse talvez há 20 anos atrás, eu, né, ficaria mordido com essa troca de carbono para ir de volta para alumínio. Mas hoje em dia não, acho que eu já estou com uma cabeça já bem diferente e já ponderando melhor o que eu acho que vai ser bacana e prazeroso para minhas pedaladas. Então fica a dica para você, se você está passando por esse momento de trocar de bicicleta e não está com grana para trocar de uma de carbono para outra de carbono, troca por uma de alumínio, pondera, vê o que você pode mexer nela para deixar ela mais confortável. Pneu também, esse pneu é legal porque eu posso andar com ele, não preciso andar com ele com 100 libras, eu posso andar com 90, com 85 atrás e 80 na frente, a outra andava com 100, 95, então isso também já fez uma diferença para o conforto. Tem muito detalhezinho que você pode ir mexendo na bicicleta e fazer um ajuste fino. Então, vou botar essa pulga atrás da orelha de vocês aí para vocês pensarem, e quem tiver uma dúvida, quiser trocar uma ideia, deixa o comentário aqui embaixo no vídeo, que vai ser legal a gente conversar um bocado. Bom, chega de conversa, vou encerrar o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho, um abraço, até a próxima.